Josué 9, versículos de 1 a 27. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação, com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quifira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra, e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou Josué 9,